salvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de uma lição que retiramos do livro O Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio Cerqueira Filho. É sobre a oração de São Francisco, né? Nós vamos falar no primeiro trecho da oração, como ser um instrumento de paz. Jesus disse, né, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nós vamos falar sobre como ser um instrumento de paz. Pronto, ligamos aqui. Pacificação, esse é o primeiro nível de consciência que acontece após o apelo que todos nós, aprendizes sinceros e verdadeiros do Mestre, queremos, não é? E Francisco de Assis entra, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. É a primeira frase que ele cita, não é, na oração. Nós podemos dizer que essa proposta de Francisco de Assis é que aonde houver os círculos viciosos dos sentimentos egóicos, que eu leve os círculos virtuosos dos sentimentos essenciais, como nos diz Alírio, não é? Os círculos viciosos têm uma energia destrutiva, enquanto os círculos virtuosos, pelo contrário, têm uma energia criativa. Então, com a necessidade de sermos úteis, Francisco tomou a si o encargo e pediu, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. A expressão fazei de mim não impõe condições, não exigiu nada de ninguém e atribuiu a si mesmo o sacrifício, o esforço, a iniciativa de tornar-se um instrumento da paz no mundo. E nós também necessitamos seguir o exemplo, não é? Para que possamos nos tornar instrumento de paz, somos convidados a quê? A pacificar o nosso próprio coração, por isso que nós tomamos a decisão em nossa intimidade. Procuremos iniciar essa jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento, que ele está nos convidando nessa oração. Aonde houver ódio, que eu leve o amor, para viver em paz e alegria em família, usando aquelas expressões tão singelas e que fazem toda a diferença mesmo em família. Com licença, obrigado, por favor, desculpa, né? E às vezes a gente esquece disso em família e é necessário também, porque tudo começa na onde? Na nossa família, né? No nosso lar. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão para cultivar a paz. É necessário cultivar o amor fraterno a cada dia, usar de gentileza, como as expressões que falamos há pouco, né? Porque afinal de contas, gentileza gera gentileza. Discórdia, vamos levar à união, um amor aquele amor que se preocupa com o outro, que vai além de si mesmo, que procura realmente a união, é melhor ter paz do que ter razão. Não é? Trevas, luz. Quando procuramos viver em paz, nós nos afastamos do quê? Das trevas, né? Aí os problemas dos outros começam a nos importar, não no sentido de sabermos da vida do outro, não é isso. Os problemas começam a nos importar e se tornam mais importantes do que os nossos, porque já sabemos viver em paz, já sabemos viver na luz. A paz de Jesus é um processo que acontece no interior de cada um de nós, a partir da escolha amorosa que fazemos, como resultado de um questionamento que fazemos a nós mesmos. Eu quero ser um instrumento da paz de Jesus? Então, necessitamos seguir aí esse pequeno roteiro, não é? O instrumento de paz é alguém promotor da paz, alguém que se esforça por espalhar felicidade ou satisfação ao próximo, alguém que luta
renunciando aos próprios caprichos, como Francisco fez, não é? E interesses pessoais para proporcionar a paz ao nosso semelhante. Superando o quê? Atritos, lutas, vivendo sacrifícios, às vezes, enormes para nós, não é? Então, necessário aí também, às vezes, superarmos tudo isso. Não é fácil obter silêncio quando nos reportamos, não é? A Jesus, a Deus, queremos ouvir a Jesus, a Deus, então fazemos silêncio, aquele recolhimento, aquela quietude para experimentarmos essa paz que ele nos envia, não é? E ela pode ser alcançada sim, com determinação e com vontade, só depende de nós. Se estivermos plenamente conscientes de que a paz não é uma dádiva, mas uma conquista, né? É uma conquista. Poderemos então acessar um novo estado de consciência, uma atenção permanente sobre os nossos próprios humores e sentimentos. É o conhecimento de si mesmo, não é? Que pode nos levar a vivenciar cada vez mais essa energia de paz, de serenidade. E agimos exatamente ao contrário. E ainda pior, nos dizemos cristãos, né? Pensemos nisso, que é uma reflexão muito importante. Então, primeiro, a nossa satisfação, a alta voz do egoísmo pessoal em detrimento da coletividade, do próximo, mais próximo, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Buscamos primeiro a nossa satisfação, não importando se vai magoar ou vai ferir alguém. Pensemos nisso também, não é? E com Francisco é exatamente o oposto. Primeiro a felicidade alheia, depois o interesse próprio. E estamos analisando somente essa primeira proposição, essa primeira frase da oração dele, dessa famosa oração, né? Então precisamos decidir a cada momento se reagiremos a uma provocação com violência ou nos manteremos centrados em sintonia com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira essência, aquele que não se importa em ter sempre razão ou com a opinião que os outros possam ter o seu respeito. Afinal de contas, a opinião dos outros sobre nós é a opinião dos outros, não é a nossa, né? Conhecimento de si mesmo. A autoobservação permanente é a única forma de combater a reação emocional, instintiva que às vezes temos, não é? Que nos impele para atos inconscientes de violência, dos quais certamente iremos nos arrepender depois. Então, que possamos fazer exatamente essa reflexão com muito cuidado, com muita determinação, com muito amor, não é? E procurar refletir nessa pequena frase da oração de São Francisco. Então, que possamos realmente nos observar a nós mesmos, fazendo aquele silêncio no nosso interior, escutando a voz de Deus, a voz de Jesus, a nos chamar realmente para sermos, se estamos determinados a ser instrumentos da sua paz, para que tenhamos a paz dentro de nós, aquela serenidade, aquela tranquilidade, para realmente ser esse instrumento útil a Deus. E encerramos com a oração de São Francisco, não é? Não poderia ser diferente. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre.